Eu queria convidar você já a estar abrindo a sua Bíblia lá no Salmo de número 100. Um salmo muito conhecido, até pela música que nós sempre cantamos. Mas muitas vezes a gente não percebe o que o salmo diz e a beleza que ele tem para esse momento especial. Salmo de número 100. Salmo de número 100. Nós vamos ler os 5 versículos, eu estarei lendo os números pares, a igreja responde com a leitura dos números ímpares, tá certo? Vamos fazer de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos mais uma vez. Maravilhoso Deus, quão precioso é esse dia. E quão precioso é esse momento em que estamos aqui como igreja, reunidos em Teu nome, para nos mover em gratidão ao Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, como foi cantado, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem agido. Somos gratos ao Senhor pelos testemunhos que aqui foram compartilhados e tantos outros que nós sabemos do cuidado do Senhor sobre nossas vidas. E em gratidão nós o adoramos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Poucos salmos contêm um hino, contém um nome, um título, dado de forma original no próprio salmo. Quando você lê um salmo, geralmente você pensa que o título do salmo original é esse título que está em negrito. No nosso caso aqui deste salmo, hino de ingresso ao templo. Este não é o título original. Isso aqui foi dado depois para poder identificar os salmos, isso é feito depois por alguns teólogos que colocam os títulos, mas ele não é o título original. Quando você lê um salmo, logo abaixo do título, você vai encontrar, geralmente, uma letra em forma itálica. E aquele é que é o título. Quando ele não tem uma letra em forma itálica, por exemplo, o Salmo 99 não tem. Você não tem um título colocado pelo autor do livro, do Salmo. Às vezes nós nem sabemos. Em alguns casos, esse Salmo vai dizer Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo disso, Salmo de tal, conforme a melodia, tal, Salmo composto. E aí, essa é o título do Salmo. Mas há algo interessante com respeito ao Salmo de número 100, porque ele tem, de fato, um nome. Ele é um Salmo de ações de graças. Há muitos salmos que se movem em ações de graças, mas esse salmo foi composto exclusivamente para ações de graças. Ele é colocado aqui como um hino de ingresso ao templo, porque a impressão que dá é que este salmo é cantado quando se está adentrando o templo, mas nós não sabemos exatamente como foi composto, qual foi o motivo. Nós não sabemos exatamente quem é o autor deste salmo, não apresenta isso. Então ele é colocado aqui como ingresso ao templo, porque a impressão que tem é que o salmista está convidando todos para se achegar. O primeiro versículo vai dizer, celebrai com júbilo ao Senhor, nos convida a celebrar, todos os moradores da terra, todos os povos da terra, gentios e judeus são convidados a estar com ele. Depois ele vai nos convidar a servir ao Senhor com alegria, né? Vai nos convidar a conhecer o Senhor. E no versículo 4, então ele vai dizer, entrai pelas portas. Então ele dá a impressão que ele está do lado de fora, convidando para dentro, por isso é colocado esse título. Mas o título do salmo é Ações de Graças. Mas há algo muito interessante quando nós olhamos também para a palavra do Senhor no Antigo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas não existe no hebraico bíblico uma palavra para gratidão. Não existe um muito obrigado, sou grato por isso. Não existe uma palavra que defina gratidão. Todas as palavras que você encontrar com algo voltado para gratidão, é a palavra que dá título a este salmo e que se repete no versículo de número 4, que é a palavra ações de graças.
Ações de graça, essa é a palavra que é usada no Antigo Testamento para se referir à gratidão. Então, ninguém conseguia chegar perto do outro e dizer, muito obrigado, eu sou grato a você. Ninguém conseguiria falar, porque não existe palavra para isso. E o que é ações de graça em relação a isso? A palavra ações de graça, ela significa um mover em direção àquele que nos favoreceu, tomando uma atitude, um ato, um posicionamento ao qual demonstra que nós estamos muito alegres por ter recebido essa dádiva. Por isso, ações de graça. Percebe? Então, não existe um muito obrigado. Se você estivesse naquela época e quisesse agradecer alguém, você teria que fazer algo que demonstrasse a sua alegria por ter recebido alguma coisa. Aliás, a palavra que nós usamos como obrigado, ela nos dá exatamente isso. A palavra, no seu sentido original, ela significa assim, eu me obrigo, diante de você, pelo favor que você me fez, a fazer algo em troca. Eu me obrigo a retribuir o seu favor. Então, ela não é uma palavra ideal para a gente usar no Senhor. Quando eu digo, Senhor, muito obrigado. Nós cantamos aqui, né? Obrigado, Jesus. Etimologicamente falando, essa palavra não é a palavra ideal para ser usada pelo Senhor. Por quê? Porque eu estou dizendo assim, eu me obrigo agora a retribuir o seu favor. Como é que você retribui o favor de Deus sobre a sua vida? Impossível. Você nunca conseguirá fazer algo que venha em troca em relação a isso. É por isso que no Antigo Testamento a palavra está exatamente nesse sentido, que eu me coloco aqui não para fazer igual, não para fazer na mesma altura, não para fazer na mesma compensação, mas é para fazer mostrando, demonstrando a quem me agiu por benevolência comigo, de que eu estou satisfeito e alegre pelo que eu recebi, pelo presente, pela dádiva, pela graciosidade daquele que se moveu, pelo favor imerecido. Então, essa é a ideia que é apresentada. E esse salmo traz exatamente essa lição. Desde sempre nós aprendemos que é importante nós sermos gratos às coisas, né? Nós aprendemos, ensinamos os nossos filhos, quando alguém dá uma balinha, uma coisa assim, já agradeceu, filhinho? Fala aí, agradece pelo presente que você recebeu. Nós aprendemos a fazer isso, a agradecer. E nós devemos sempre, sim, ser gratos ao Senhor. Devemos sempre ter palavras de atitudes que demonstram essa graça diante do Senhor. Mas nem sempre nós fazemos. Às vezes nós nos tornamos ingratos. E às vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que o próprio Deus fez sobre nossas vidas. Nós nos tornamos, então, insatisfeitos pela ação do Senhor. E aí nós não sabemos agradecer como convém, ou não sabemos nos portar diante da gratidão. Queridos, hoje é conhecido oficialmente no calendário nacional, desde 1941, como o Dia de Ações de Graça. Um dia de gratidão. Esse dia nasceu nos Estados Unidos, para agradecer a Deus por um período em que os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra, e houve um período de intenso inverno, na qual muitas das propriedades vieram a ter dificuldade, faltou alimento. E logo depois desse inverno rigoroso, houve um período de produção grandiosa. E depois daquela grande colheita, então, os americanos se juntaram para agradecer a Deus pela colheita que tiveram. É por isso que a gente tem o costume de trazer alimentos. Para distribuir. Em relação a isso, eles fizeram isso, eles levaram essa ação. Mas como que eu devo de proceder? Porque isso não é algo que deve ser feito unicamente uma vez por ano. Eu não preciso esperar receber algo grandioso para que eu me mova em gratidão a Deus. E o Salmo nos ensina isso. Ele nos ensina que a gratidão ela deve ser algo muito maior do que uma palavra de muito obrigado, um levantar as mãos em adoração ao Senhor, o cantar algumas frases ou entregar uma cesta básica. Gratidão significa um mover de alegria em relação àquele que fez mais por nós, em nos entregarmos a Ele. Observe o que diz o Salmo. Observe que o versículo 1 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras.
A palavra celebrar, a gente sabe que significa exaltar, enaltecer, engrandecer, glorificar. Cantar também é celebrar. Mas a ideia é dizer algo que engrandeça, que enalteça, que eleve aquele que é o alvo da nossa celebração. E aí ele vai dizer, com alegria. Não só com as palavras da boca para fora, mas com um sentimento interno que se move de alegria, né? E ele convida aqui todos os povos a fazer isso. É interessante que nós estamos falando de um salmo judaico, escrito por um judeu, que na concepção dele, no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo da aliança. Mas ele convida o gentio a celebrar a Deus. Ele convida o ímpio a celebrar a Deus. Ele não diz, só nós vamos celebrar. É interessante que você vai encontrar alguns salmos em que ele diz assim, celebrai ao Senhor, ou salmodiai ao Senhor, vós todos os santos. E aí ela limita. Todos os santos só limita aqueles que foram separados pelo Senhor. Mas este salmo convida a todos para esta realidade. Ou seja, eu quero que todos se alegrem comigo, é o que ele está dizendo. Eu quero que todos tenham essa alegria junto comigo, que se movam comigo nesta alegria, neste cântico de adoração, para glorificar esse Deus bendito. Então é uma coisa interessante que a gente precisa de entender. Ações de graça, ela não deve ser algo feito de forma individual e particular. Mas a ação de graça, ela deve de ser feita de forma conjunta, com pessoas se alegrando. E aí nós vamos lá para aquilo que Tiago diz. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, compartilhar a alegria é algo que agrada ao Senhor e que o Senhor deseja que nós fazemos uns com os outros. É importante que eu me alegre com meu irmão, que eu celebre com esse irmão e eu o convide a participar conosco deste momento. Então a primeira coisa que a gente aprende é que essa ação de graça, esse mover em direção, em alegria pelo favor, ele começa, já que eu não posso mover em direção a Deus, ou seja, já que eu não posso ter nenhum ato que eleve ou que me obrigue a ser merecedor do que Deus fez, eu me movo junto com vocês. Se junte comigo, se alegre comigo, cante comigo. Celebre comigo esse momento especial. E eu louvo a Deus, porque a nossa igreja atendeu o convite. E olha como nós estamos... Nunca uma quinta-feira está assim, né, Ismael? Por mais que tenha gente, nunca que está assim. E isso é maravilhoso. É sinal de que você resolveu vir se alegrar e louvar a Deus por esse ato maravilhoso. O versículo de número 2, ele vai dizer assim... servir ao Senhor com alegria. Então, a segunda oração aqui é a oração do serviço. É a oração de fazer alguma coisa. Isso tem a ver exatamente com a ideia de ações de graças. Cantar é um movimento de gratidão. Celebrar é um movimento de gratidão, mas servir também é. Fazer alguma coisa por conta daquilo que nós recebemos. Não pela obrigação de dever alguma coisa, mas pela satisfação de ter sido alcançado por essa bênção, por essa graça, por esse poder maravilhoso do Senhor, né? Nós louvamos e celebramos a Deus pela nossa salvação. Nós louvamos e celebramos a Deus pelo derramar da sua graça constante sobre nossas vidas, pelo emprego que nós temos e muitas outras coisas nós celebramos ao Senhor. Mas nós devemos fazer isso com ações. Não apenas com palavras. Então esse mover, esse servir é convidado para que a gente possa fazer isso. Aqui então há uma menção também de culto. Mas agora não de um culto dentro de um ajuntamento, mas de um culto diário. De um culto constante. De um culto na qual ele vai para as ações fora daquilo. Então o culto, ele ultrapassa a barreira do ajuntamento solene, ele ultrapassa a barreira das 4 paredes, e ela estende-se além do templo para a vida comum. Ações de graça significa viver para a glória de Cristo. Não é isso que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para... Isso é ações de graça, irmãos. Isso é se mover em relação à graça. Isso é se mover em relação à gratidão. É reconhecer o cuidado do Senhor. Isso é se envolver com as coisas de Deus e declarar o quão precioso Ele é para conosco.
Então nós somos convidados a participar do ajuntamento solene, ou aliás, somos convidados a convidar outros a estar junto conosco. Porque eu tenho um motivo de alegria. Você tem? Eu tenho um motivo de gratidão, você tem? Então vem junto. Vamos juntos celebrar e agradecer a esse Deus. Mas ao terminar daqui, vamos continuar sendo grato na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos fazendo, na forma como nós estamos vivendo, no alimento que nós temos, no trabalho que nós nos afadigamos. Vamos celebrar ao Senhor com esse mover para a glória e honra dEle. Então nós aprendemos essa segunda lição, que a graça, a ação de graça é um movimento contínuo. É um movimento que não é só naquele momento do ajuntamento, mas ele tem a ver com a forma como eu observo a minha vida à luz do Senhor. À luz daquilo que é o Senhor. E aí, nós vamos para o versículo de número 3, na qual ele vai dizer: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A palavra saber aqui é tomar conhecimento íntimo, experimentar na essência, não apenas na questão intelectual, mas é ter uma experiência real. E de quem nós temos que ter uma experiência? De Deus. Sabei que o Senhor é bom. Experimente a bondade de Deus sobre a sua vida. Ou perceba que Deus tem sido bom para com você. Então ele nos convida agora a conhecer o Senhor. A buscar um conhecimento maior com o Senhor. A estar nos envolvendo mais com o Senhor. Como nós fazemos isso como cristãos? Através do estudo da sua palavra, através da meditação da sua palavra, através do conhecimento da palavra do Senhor. É aqui que eu vou conhecer e conhecer ainda mais o Senhor. Então, queridos, ações de graças têm a ver com uma atitude de um coração alegre que celebra e diz palavras gloriosas ao Senhor. De uma vida que é grata ao Senhor e trabalha e vive e serve ao Senhor no seu dia a dia. Mas de uma vida também que está disposta a conhecer cada vez mais intimamente esse Senhor e experimentar cada vez mais da sua bondade e da sua dádiva. É isso que o salmista está dizendo. É isso que ele está nos convidando. Ele está dizendo: olha, não basta, obrigado, Jesus. Não basta, sou grato por tudo que tenho. É preciso que essas palavras, elas sejam a razão do seu viver. Que ela faça parte da essência, da sua natureza, do seu dia a dia, daquilo que você faz e da forma como você tem experimentado. Você precisa estar conhecendo a Deus, conhecendo a sua história, conhecendo a sua mensagem, conhecendo os seus grandes atos, os seus grandes feitos, tanto por nós quanto para toda a humanidade. Então é preciso buscar isso através do Senhor. Ações de graça implica em conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Versículo de número 4, então, o salmista vai dizer: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Aí, é aquilo que eu falei. Quando o salmista leu o salmo, quando os historiadores resolveram colocar, e quando o autor colocou o título, ele pensou: este salmo é um convite para entrar no templo, porque ele começa do lado de fora e ele segue. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo desse salmo como um ciclo. Perceba, ele convida para o ajuntamento solene. Celebrai todos os povos. Não tem como celebrar sem ter um ajuntamento solene. Não tem como você celebrar a Deus sem um culto oficial a Deus. É impossível que você tenha uma celebração ao Senhor sem que haja um culto sendo organizado. Por quê? Porque o Senhor não aceitará ninguém na sua presença sem que seja segundo os seus desígnios. Sem que seja segundo aquilo que Ele determinou que seja a forma do homem a chegar a Deus. Isso é muito claro no Antigo Testamento. Deus não aceitava os sacrifícios que eram feitos debaixo das árvores, nos altos dos montes. Leia lá. Deus abominava isso. Deus mandou que eles derrubassem todos os altares, que eles servissem exclusivamente no templo,
no tabernáculo, que sobre aquele altar que foi construído conforme a visão de Deus, é que deveria de ser feito o sacrifício. Nenhum outro era aceito na nação judaica. Então o culto ele tinha todo um regimento, toda uma atitude. Esse celebrar nunca que pode ser de forma informal. Por mais que a gente não use a formalidade do culto, ela precisa de ter a indicação do culto, a realidade do culto. Quem tem vindo nas quintas-feiras, quando nós estávamos estudando aqui a oração do Pai Nosso, sabe do que eu estou falando. Da forma como a oração vai crescendo e vai nos levando a refletir sobre como nós estamos diante do Senhor. A própria oração, ela tem essa direção. Então o culto tem isso. Então não há como eu fazer essa celebração lá fora sem a oficialização do culto. O que significa que isso não está fora do templo. Mas por que ele diz agora entrai? Perceba, se eu entro e celebro a Deus, canto louvores, exalto o Senhor, e saio e sirvo ao Senhor, agora eu retorno com mais gratidão, ou com mais motivos para celebrar ao Senhor, com mais ações de adoração ao Senhor, porque eu tenho ainda muito mais experimentado o Senhor. O convite é: vinde todos os povos, celebrai ao Senhor todos os povos. O que significa que aquele que não conhece a Deus é convidado a conhecer a Deus. Ele entra, reconhece a Deus, ele sai e serve o Senhor. Ele aprende o Senhor sobre a sua palavra e ele volta agora preparado para adorar mais a Deus e com mais motivos de adoração. Não é assim a vida cristã, irmãos? Quando nós começamos a nos entender como crentes, quando nós começamos a conhecer a Cristo, nós tínhamos motivos de gratidão ao Senhor. Mas a cada dia que nós caminhamos com o Senhor, esses motivos são cada vez mais dilatados. E nós começamos a perceber a ação, a graça e a majestade de Deus, a misericórdia de Deus, em situações ainda maiores, mas em situações mais delicadas. A nossa irmã Irian contou um exemplo disso. Quem é que ia ajudar a descer o freezer? Deus providenciou o detalhe. Uma pessoa que chegou na hora e se ofereceu. Como resolveria esse problema? O mundo vai dizer, foi a coincidência. Mas nós dizemos, foi o mover de Deus para atender a minha necessidade. Para atender a minha necessidade. Por conta de 5 minutos você perdeu o carro e acontece um acidente. E você percebe, Deus me livrou do acidente. O mundo vai dizer, você teve sorte porque você se atrasou. Mas nós vamos dizer, foi Deus quem agiu dessa forma. Então nós percebemos cada vez mais, e à medida que a gente caminha com o Senhor, nós comemos, nós nos alimentamos, nós temos saúde, e até na doença nós louvamos e celebramos ao Senhor. Até nisso nós louvamos. Terça-feira nós estávamos aqui. O irmão Luiz estava compartilhando uma bênção sobre uma sobrinha dele. A sobrinha, né, seu Luiz? A Mel? Sobrinha. Que foi diagnosticada com câncer. Que ia ter que fazer uma cirurgia. Desceu para Goiânia, fez exame, tornou a fazer não sei o quê. Nós começamos a orar. Depois, nos últimos exames, disse, não tem câncer. E alguém vai dizer assim, é errado o diagnóstico? Mas nós vamos dizer, Deus curou. Percebemos detalhes que o mundo não percebe. Porque nós estamos caminhando e nos aproximando desse Senhor, sabendo que Ele é o provedor da nossa vida. Percebe? Você começa adorando, você sai servindo, você aprende mais do Senhor e você volta com mais motivo de ações de graça. Olha só como o versículo 4 vai dizer. Entrai por suas portas com ações de graça. Você já chega com esse mover de graça, com essa atitude de gratidão, com esse pensamento de gratidão, com o coração cheio de alegria. Você já entra aqui sabendo o que você vai fazer. No primeiro convite você é convidado a vir fazer isso e a conhecer isso. Mas no segundo você já sabe o que você está fazendo. Você já faz parte disso. Essa é a vida do cristão. É um constante nessa direção. Então o Salmo, queridos, ele vai nos ensinar que toda a vida deve ser ações de graça. Tudo deve ser ação de graça. Não é errado
nós fazermos um culto de ações de graça para relembrarmos as bênçãos do Senhor do decorrer do ano. Não foi errado quando os americanos fizeram isso depois, reconhecendo a mão de Deus, depois de um ano de muita dificuldade, uma colheita maravilhosa. Não é errado. Não é errado nós agradecermos ao Senhor depois das lutas que nós passamos. Não é errado nós testemunharmos. Não é errado. Mas isso só não é suficiente. É preciso que isso seja diário, constante, sempre, em todo momento, em todo instante, em qualquer lugar. Eu devo de estar com o coração alegre, reconhecendo e fazendo para Deus, demonstrando para o Senhor que eu estou muito alegre e muito satisfeito por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Por quê? Por que eu devo de fazer isso? O próprio salmista vai responder isso. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom. E de geração em geração, a sua fidelidade. É por isso que o meu viver deve ser graça. Porque eu estou experimentando o Senhor. A palavra bom usada aqui, ela não significa bom no sentido de antônimo de mal. Mas significa bom no sentido de que tudo é perfeito, tudo é bem feito. É a mesma palavra que Deus vai usar quando Ele constrói todas as coisas, quando Ele cria todas as coisas. À medida que Ele vai criando, a palavra do Senhor vai dizer assim, e viu Deus que isso é bom. O que Ele quer dizer com isso? Isso é perfeito, está muito bem feito, não tem nada de errado, não tem nada que fuja dos detalhes do Senhor. Quando Ele termina de criar todas as coisas, Ele vai dizer, isso é extremamente perfeito, é muito bom. Esse é o Deus que faz tudo de forma perfeita. Por que eu devo de ter uma vida de gratidão a Deus? Por que eu devo de agradecer a Deus dos mínimos detalhes da minha vida? Por que eu devo de agradecer a Deus servindo ao Senhor? Por que eu devo de agradecer a Deus com cânticos, com louvores? Por que eu devo voltar e ter mais motivos de agradecer a Deus? Porque tudo o que Deus faz é perfeito e maravilhoso. Não é isso? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Percebe, queridos? Que coisa maravilhosa, então. Eu devo de ser grato ao Senhor, porque o que Ele faz é bom. O que você tem passado? Sua vida está nas mãos do Senhor. O que você tem experimentado? Quais são as lutas? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas que você tem enfrentado? Querido, não foge do cuidado do Senhor, e Deus está fazendo o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. É perfeito. Ele está cuidando da sua vida como deve cuidar, como um pai zeloso que Ele é, como um Senhor absoluto, como provedor de todas as coisas. Talvez você não tenha aquilo que você queira. Talvez você não esteja vivendo aquilo que você gostaria de viver e sonhou que viveu. Talvez você chegou a um determinado tempo da sua vida e percebeu que muito do que você almejou jamais foi alcançado e não irá alcançar. Não tem problema. A minha vida está nas mãos do Senhor. E tudo o que Ele faz é perfeito. É perfeito. De modo com que as minhas falhas cooperam para o meu próprio bem. Não é isso que Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso eu devo de ter essa ação. Mas não é só o fato de que Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Também é porque Deus é misericordioso. E aqui nos faz lembrar a fala de Jeremias lá em Lamentações. O livro de Jeremias, ele é fantástico, o livro de Lamentações. Ele é realmente um lamento, um choro de alguém que está sofrendo, que experimentou a realidade. Mas perceba a história de Jeremias. Perceba a história de Jeremias. Jeremias está ali falando que o povo deveria de se converter, voltar para o Senhor. E o povo não volta. Depois ele começa a dizer, gente, vocês precisam de se entregar para que vivam. E o povo não se entrega. Jeremias é preso por conta disso. Tentam matar Jeremias por conta disso. Ele fala que por 20 anos ele fala, e ele orienta e o povo não ouve. 20 anos, não são 20 dias. Mas ele é preso. Ele fica no pátio da guarda preso. Ele é lançado de uma cisterna. Ele é sequestrado.
Tudo porque ele está servindo ao Senhor. Tentam matá-lo de várias vezes, se não é misericórdia de Deus, ele estaria morto. E tudo o que ele fala vai acontecer. E pior, ele vê acontecendo. Jeremias vê a sua profecia cumprindo diante dos seus olhos da destruição de Jerusalém. Então ele começa a dizer o seu cântico de lamento, mostrando o que ele viu. Se você começar a ler o capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que ele vai dizer que as mulheres grávidas estavam com seus ventres abertos e os fetos ali, o aborto julgado. Crianças, homens e mulheres, idosos, não importa, estavam mortos. As portas foram queimadas, as casas foram destruídas, as vinhas foram cortadas. Jerusalém é um arraso só. É só tristeza e dor. E ele começa a ver tudo isso. Quando chega no capítulo de número 3, Jeremias tem uma epifânia, ele tem um trem nele lá, dá um insight na vida dele, que ele fala assim, gente, eu sou o homem que viu o furor da vara do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou sofrendo. Eu não apenas vi o povo sofrer, eu estou sofrendo junto com o povo. Irmão, pai, tio, primo, conhecido, amigo, crianças com quem ele brincou, idosos com quem ele conversou, mortos. É a família dele, é o povo dele. Tudo porque não ouviu o Senhor. Ele sofreu para poder apontar para o pessoal que não deveria de fazer isso. E o povo brigou com ele e tentou matá-lo por conta disso. E ele vê isso acontecer. Ele não apenas sofreu quando era profeta, agora ele sofre por ter experimentado a sua própria profecia. Olha o capítulo 3. O Senhor me fez andar em trevas e não em luz. E o que é pior, as pessoas ainda zombavam dele. Olha o capítulo de número 3. Ele disse que não tinha prazer em comer, que a comida era como areia nos seus dentes. Já comeu arroz com areia? Que coisa horrível, né? Você está comendo, de repente dá uma mordida numa pedra. Ele disse que a comida dele estava cheia de pedra. Aí ele vai dizer que a vida dele é um absinto. O absinto é a coisa mais amarga que tem. Mas aí ele chega e diz assim, quero trazer à memória as misericórdias. Eu quero trazer à memória a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória aquilo que me faz pensar. Há alguma coisa de boa em tudo isso. Deus é bom, não é bom? É o que o Salmo vai dizer, Deus é bom. Então ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Eu levanto de manhã, misericórdia novo. Dormi, terminou aquela misericórdia, levantei de novo, nova misericórdia. E todo dia quando eu levantar, a misericórdia se renova. O que é a misericórdia? É Deus se voltando para mim. É o favor de Deus em minha direção. É o Senhor se estendendo a mim. Por mais difícil que seja, por mais problemático que seja, por mais doente que eu esteja, por mais que eu esteja sofrendo, Deus renova a sua misericórdia sobre a minha vida. Porque tudo que Ele faz é bom. Por isso eu devo de viver grato ao Senhor. Por isso que eu devo estar sempre com um sorriso no meu rosto, formoseando e dizendo, Deus é bom, em todo tempo é bom. Em todo momento é bom. Essa é a ideia. Por isso que eu devo de fazer. Deus é misericordioso. E a sua misericórdia, e eu gosto muito dessa palavra, dura para sempre. Quando nós lemos a carta de Paulo a Coríntios, ele começa a dizer sobre a excelência do amor. Lá no final ele vai dizer que algumas coisas passarão. Algumas coisas passarão, mas o amor de Deus permanece sobre nossas vidas. A misericórdia é a manifestação do amor de Deus sobre nossas vidas. Deus nos ama e age com misericórdia sobre nós. Levaremos isso junto conosco na eternidade. Não que nós venhamos a precisar de misericórdia na eternidade, mas porque Deus é, em sua essência, misericordioso e ama o seu povo, aquele a quem Ele escolheu eternamente. Por isso eu devo de ser grato ao Senhor. E o terceiro motivo é porque a sua fidelidade dura de geração em geração. Eu acho interessante a forma como o salmista coloca. Porque ele vai dizer que a misericórdia do Senhor é eterna, dura para sempre.
Mas a fidelidade de Deus é temporal. Geração após geração. E nós temos uma distorção no pensamento quando nós pensamos em fidelidade do Senhor. Porque nós geralmente queremos dizer, Deus é fiel a mim. Querido, Deus nunca será fiel a você. Graças a Deus que Ele não é. Louvado seja o Senhor porque Ele não é fiel a você. Ele é fiel à sua palavra. Sempre à sua palavra. Deus não pode mudar a sua palavra. Deus não pode quebrar a sua palavra. Deus não volta atrás na sua palavra. Louvado seja o Senhor por conta disso. A fidelidade dele, então, enquanto nós caminharmos sobre essa terra, ela vai nos manter na sua presença. A fidelidade dele irá nos chamar a atenção. A fidelidade dele irá nos corrigir. É por isso que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Porque Deus é fiel à sua palavra. E Ele diz que eu tenho que ser fiel à palavra dele. O motivo pelo qual eu sou disciplinado, o motivo pelo qual eu sou corrigido, o motivo pelo qual eu necessito de Cristo, o motivo pelo qual o Espírito Santo me leva ao arrependimento, é porque Deus é fiel à sua palavra. E a Bíblia diz que eu jamais serei lançado fora, que eu irei perseverar nessa caminhada como cristão. Percebe então? O motivo pelo qual eu tenho que ser grato a Deus é que ainda que eu quebre a minha aliança com o Senhor não quebra comigo. E Ele vai me buscar e vai me arrastar de lá, nem que seja pelos cabelos, para que eu volte à sua presença. Olha a história de Jonas, o profeta fujão. Deus o chama, o vocaciona, e ele parte em direção contrária. Deus poderia dizer, tá bom, Jonas, se perca por lá, mas Deus tem um compromisso com a sua palavra. E é Jonas quem vai dizer. Então ele volta, mas ele não volta sem antes passar pelo fundo do abismo, dentro do vento da baleia, dentro do vento do peixe. Ele não volta sem antes reconhecer e pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Deus o faz voltar arrependido para cumprir a sua missão. Deus vai nos buscar onde nós estivermos, queridos. Somos eleitos, somos servos dele, somos fiéis ao Senhor. Se nós temos esse coração voltado para o Senhor, Ele vai nos buscar onde nós estivermos, para nos trazer para a sua presença, para que a gente possa caminhar em fidelidade a Ele. Por que eu devo de ser fiel? Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e porque o Senhor é fiel. E como que eu devo de mover em gratidão ao Senhor? Em todo tempo, em todo instante, com louvores, com trabalho, com dia a dia, com a vida contínua e voltando aqui para ser grato e agradecer ao Senhor ainda mais, porque eu estou aprendendo a conhecer cada vez mais esse Senhor. Isso é muito bom. É muito bom.